Salve galera, sou Avão, Mano Cal aqui. Vou voltar aqui com o nosso vídeo de final de semana, né? Final de semana passado eu não fiz porque tava peguei uma virose aí eu não consegui gravar, né? Agora já tô melhor já, eu vou aproveitar pra gravar já o dessa semana. Vou falar aí do SPX e do Bitcoin, né? Que tiveram quedas aí bem fortes essa semana que passou. Mas antes, né, queria convidar a galera, né, quem não tá no Discord, para entrar lá no Discord. E tem lá, né, a seção de price action, onde eu coloco meu diário todo dia. Posto no Twitter também, mas aqui eu acabo falando mais coisas, né. Então eu divulgo, né, até para mim praticar e também para galera poder aprender, né. Então eu vou falando o que eu vejo barra a barra, né. Cada dia que passa eu vou colocando uma interpretação do cenário, e aí a gente vai entendendo junto o que está acontecendo. Bom, aqui no SPX, nos vídeos passados, eu já tinha falado sobre esse canal de baixa. Só um minuto que eu vou pegar o Pontifix. Então, aqui eu já falava, né, sobre esse canal de amplo de baixa, sobre a correção mais profunda que já tinha acontecido antes. Que mais? A correção era entre 50% e 2/3, né, da perna de baixo. 2/3 dava mais ou menos aqui. Foi um pouquinho além, né, mas não tem problema. E outra coisa também que eu falava, recapitulando, né, é que o preço, ele não se sustentava acima da média móvel de 20 períodos, né. Então, muita gente olha o preço superando a média e fala, nossa, tá ganhando força, tá superando a média. E aí, agora tem um toque na média, vai voltar a subir, a média vai segurar e tal, mas não é bem assim, tá? A gente tem que interpretar o price action. O price action é a ação do preço, né? O que o preço vem fazendo? Toda vez que ele supera a média, ele indica que toda vez que ele supera a média, ele cai, né? Então, o que ele está indicando para nós? Que acima da média, o preço está caro. Então, é uma oportunidade de quê? De vender. Depois a galera fala, a média não funciona, não sei o que e tal. Porra, tem vários meios de você usar a média, né? Esse que eu tô falando é um deles. Claro que numa tendência de alta, onde os preços estão subindo forte, aí sim é interessante você usar a média como um suporte, né? Que ela vai estar passando por aqui e tal. Mas nesse contexto você interpreta diferente, né? Você observa o que está acontecendo, o que o preço está fazendo. Então eu já vinha falando há bastante tempo, né? Toda vez que eu superava a média, renovava mínimas, né? Acabava voltando para baixo da média de uma forma muito, muito rápida. Então aqui também foi a mesma coisa e agora aqui, né? Tá acontecendo. Aqui a gente formou uma double top bear flag, né? Uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, né? Entre esses dois topos dessa mínima. Essa mínima, se eu não me engano, é a mínima de máxima de setembro, né? E aqui agora a máxima de dezembro. E formou um topo duplo, né? Uma bandeira de baixa em forma de topo duplo entre essas duas. Também formou um micro topo duplo, né? Um micro topo duplo entre essas duas. Ele acontece geralmente entre duas sombras e tem ali entre uma ou duas, ou até três barras, né? Entre os dois topos, né? Então aqui fez esse primeiro topo, aí teve essa barra e depois fez esse segundo topo, né? Eu falei que eu estava esperando uma L3 nessa perna de baixo, né, para ter a continuidade da retomada, que uma L3 era uma venda de wedge, né, num prazo inferior. Então eu contava que aqui foi aqui foi o início da correção, essa foi a L1. Essa aqui foi a L2 e essa aqui foi a L3, né? Essa aqui você pode considerar como L4
Ou você pode contar como aqui, definitivamente, como o início da correção, nessa perna forte. E aí você tem a L1, a L2, que foi aqui, né? Falhou quando essa barra foi acima dela. E essa própria barra foi uma L3, né? Rompendo aqui, ativando a venda da cunha, né? Então a expectativa, a gente vai ver no diário, é que busque o início da cunha aqui, por volta dos 3.600, se eu não me engano. Vamos ver lá no diário. Aqui no diário dá pra gente ver bem a cunha que eu tava falando, né? Já falei dela há bastante tempo também. Tava se formando. Aqui eu tô usando o SPX, que é o índice do à vista, né? Que é quando abre o pregão lá lá de Nova York, ele começa a negociar, né? O que eu usava antes era o que rodava no overnight, né? Ficava 24 horas, de segunda a sexta. Só que ele teve uma discrepância lá no dia da inflação, do Fed, né? Da inflação. Não, da inflação? Do CPI, né? Nesse dia aqui. E acabou varando aqui pra cima, né? Dessa resistência. Não me implica em nada, né? A interpretação é a mesma, só que esse aqui ficou mais fácil de eu passar a interpretação, né? Ficou mais didático. Por isso que eu resolvi falar dele. O que acontece, né? Ele rompeu para baixo da WED. Isso aqui tudo eu falei lá no Twitter, falei lá no Discord. E eu esperava um reteste. Para mim, eu achava que iria pelo menos até 50% dessa perna de baixa. Só que ele já abriu em gap, né? Depois quando tem alguma notícia, o mercado costuma ficar bastante volátil. Então, no overnight ficou bastante volátil, né? Acabou testando aqui em cima. E aqui já abriu bem no topo, próximo do topo, né? E qual o contexto, né? Geralmente, essas cunhas, quando elas rompem, quando elas rompem, né, para baixo delas, ou elas fazem um fundo mais baixo, e aí forma tipo um ombro, cabeça, ombro, né? Que a galera olha. Aqui o ombro esquerdo, aqui o ombro direito, e aqui seria o ombro direito, né? E aí rompe para baixo. Ou ela até faz um topo duplo, né? Foi aqui. E esse é um ótimo contexto para vendas, né? Eu falei lá no Discord, nesse dia aqui, quando abriu, na primeira hora eu falei, olha, tava falando bonito e tava um contexto bom para uma venda, porque é muito difícil você ter uma cunha rompida ao contrário, né? Seja ela descendente ou seja ela ascendente, como essa daqui. Se o mercado rompe aqui para cima, você pode considerar que talvez a tendência esteja mudando, né? Não seja de baixa. Por isso que é bom fazer uma venda nesse. Eu adoro esse setup, né? Até postei no Twitter que talvez a oitava maravilha do mundo, justamente porque é ótima probabilidade, né? Então, eu fiz uma venda aqui e agora eu tô carregando. Eu ia falar mesmo? Eu fiz uma venda aqui, né? Agora eu tô carregando, esperando novos testes aqui para baixo, né? Costumo buscar o início da cunha aqui, tem um gap aqui embaixo, aberto para fechar, que pode ser vai servir como magneto. Esse gap aqui também que coincide com o alvo do topo duplo, né? Que é essa altura aqui jogada para baixo. Tá bem didático, né? Essa figura aqui. Eu lembrei do que eu ia falar. Uma coisa que aconteceu interessante foi que essa aqui foi a máxima de dezembro. Ficou sendo a máxima de dezembro, né? Acho que não chegou a superar. E o mercado ele caiu, né? Começou o início de dezembro caindo. E aí veio testar a máxima de dezembro de novo. Formou um topo duplo com a máxima de dezembro. E voltou a cair, né? Isso é um padrão de trend o Abrux usa no intraday, né? Chama de trend from the open, que é uma tendência desde a abertura. Costuma acontecer
no início do pregão, ali no intraday, né? O mercado ele abre, por exemplo, num gap. Ele precisa, acho que ele precisa abrir em gap, né? E ele cai um pouco, depois ele testa a abertura e aí forma um topo duplo e volta a cair, né? E costuma ser uma tendência ali do início do dia, costuma durar até o meio-dia, sei lá, até o final do dia. E, e tá interessante, né, cara? Aconteceu isso no mensal. Eu até falei com uns amigos meus lá no grupo lá, né? Falei com o PPA, com o Igor. É, sobre esse padrão, né, foi interessante, né, que aconteceu na abertura de dezembro e parece um trend from the open, né, vamos ver se vai ter o mesmo comportamento aí, por enquanto tá tendo, né. Essa perna de baixa aqui, ela é um microcanal de baixa, onde não há correções, né, são uma, duas, três, quatro pernas de baixa em sequência, fortes, com gaps de abertura ficaram abertos, gaps de barra aqui que ficaram abertos, né. Você não entende o que é um gap de barra, lá no Discord a gente está sempre explicando sobre isso, é um sinal de força, né? E, e depois desse canal, do microcanal, vem a fase de canal estreito, né? Que é quando começa a aparecer pequenas correções. Os vendedores provavelmente vão posicionar ordens acima de máxima de barras anteriores para tentar capturar essas correções, apostando que o momento de baixa é forte, né? E que essa correção vai ser uma breve pausa para voltar a cair, buscar alvos aqui mais para baixo. A mínima de novembro é um suporte relevante, porque novembro foi um mês forte de alta, né? Então acaba sendo um suporte relevante. Pode ser que o mercado venha buscar aqui o alvo e faça um repique, ou busque a mínima também para depois fazer um repique e continuar caindo, né? A expectativa é que renove a mínima, tem um topo do Covid mais abaixo para buscar também, né? Então tá bastante didático aí, tá aqui a DTBF flag, né? Do semanal que eu falei. Aqui é o micro topo duplo no semanal, tá vendo? No diário é um topo duplo, né? No semanal é um micro topo duplo. Então eu gosto muito desses setups aí para venda. E vamos pro Bitcoin agora, né? Bom, o Bitcoin no semanal, né? Eu falei bastante sobre essa cunha, sobre o nível de sobrevenda. E ele fez um repique, né? Não conseguiu muito longe também, não chegou nem a tocar na média de 20. Mas eu não, sei lá, não tô operando muito cripto no momento. Eu acho que a SPX está com uma, um risco-retorno melhor, né? Uma simetria melhor. E por isso que tô preferindo operar a SPX agora, né? Até que o Bitcoin caiu, foi bem volátil essa semana, né? Mas se fosse olhar a partir do fechamento, eu acho que caiu menos na semana aí do que o SPX, né? Ainda tem alguns pontos interessantes que você pode buscar, por exemplo, como o alvo desse topo duplo aqui no semanal, nos 14 mil dólares aqui próximo, né? Que é um preço interessante, que é a máxima de 2019, e acaba sendo um magneto aí para os preços, né? E podem ir buscar isso aqui, ou ficar mais lateral, né? Num range aqui. Para mim, o Bitcoin, no diário, até que tem algumas assimetrias para se operar, né? Para quem entrou short aí, a galera lá do Scott tá operando. Mas eu preferi ficar meio que de fora, né? Vou mostrar o diário aqui. O diário, né? Se eu não me engano, esse aqui era um gap de barra do semanal. Até esqueci de olhar. Depois eu volto no vídeo aí. Acho que é isso mesmo. Mas o diário tá dentro de um range, né? Aqui. E eu acho que pode ficar dentro desse range mais chato, que nem ficou nessa região aqui, com falha de rompimento, né? Aí fica legal de operar, né? Talvez aqui embaixo aqui falhe o rompimento e volte pro meio, o teste mais acima. Como falhou aqui em cima também, aqui daria uma vendinha legal, né? É, mais um setup que eu falo bastante, que eu já falei hoje, né? Vou falar de novo, que é a bandeira de baixo em forma de topo duplo, né? A máxima dessa barra
com a máxima, essa barra aqui, né? A máxima dessa barra foi uma bandeira de baixa em forma de topo duplo para um teste do fundo aqui, né? Dos 15.500. Então tem um range legal, né? Para operar aí no diário. Acho que tá legal para procurar mesmo operar em lateralidade, não procurar ficar buscando rompimento de fundo ou operar em resistência. Muita gente usa a média também, né? Nesse caso aqui, o que é o que eu falei, né? Olha aqui o que está acontecendo há bastante tempo, né? O preço não se mantendo acima da média. O preço não se mantendo acima da média. É assim que a gente olha o price action, né, cara? Você tem que olhar. A média tá flat, né? Então, obviamente, em lateralidade, o preço vai ficar cruzando a média toda hora. É, ela acaba sendo bom para você usar como magneto, né? Por exemplo, afastou muito da média, você for procurar uma venda, né? Você procura realizar próximo da média. Aqui se afastou da média, voltou para a média. Aqui também voltou para debaixo da média. Aqui saiu, né? Isso aí você já fica olhando, né? Pô, os preços não estão se mantendo acima da média, né? Já há bastante tempo. Então tá indo acima da média, vou procurar venda. A média é útil, cara. É muito útil em vários sentidos, né? Não só de ficar sustentando o preço, né? Numa tendência. Ou achar que superou a média, tá ganhando força. Não, cara. Interpreta a média de diversas formas, né? Tem gente que até... O Riquinho opera sem média, né? Eu gosto de operar média porque é uma referência espacial para mim e também porque me dá esses insights, entendeu? De ficar olhando essas coisas assim, né? Mas em mercados laterais, o preço vai ficar cruzando a média toda hora, cara. Toda hora. Aqui cruzou para cima, cruza para baixo, cruza para cima de novo, volta para baixo. E não dá para ficar olhando média nesse sentido, não. Média é boa para tendência, né? Ela guia a tendência. Então é isso, né? Acho que a expectativa agora é que falhou no topo numa extremidade da lateralidade, né? Esperado é que teste o outro lado, né? O fundo aqui. Então vamos ver aí o que que vai acontecer, né? Vamos falar do VIX agora? Bom, aqui o VIX, né? Para quem não sabe, é um índice aí de volatilidade do SPX, né? E quando o SPX cai, ele dispara para cima, né? Então ele tem uma correlação negativa aí. E a gente olha mais, o Riquinho é bom, né? Para olhar o VIX aí. A gente olha mais em questão de suportes, né? E com ele nessa região de preços, que era um suporte já importante há bastante tempo, né? Era um indicativo aí de que o SPX poderia cair, né? E se a gente for olhar por ele aqui, ainda tem bastante espaço para ele subir, né? Caso ele vá testar essa região de cima, que é o que ele já vem fazendo há algum tempo, né? Olha só, dá para você tirar vários insights, né, dentro do VIX e olhar aí a relação de risco, né, para você operar comprado no mercado, operar vendido. O ideal é que quando o VIX marca topo, o SPX marca fundo, né? Quando o VIX marca fundo, o SPX marca topo, né? Que é o que a gente está vendo agora aí. Então é isso, né? Quando a gente vê o VIX chegando nessa região aqui de cima, já está na hora da gente pensar aí em realizar lucros, né? Total, né? Sair totalmente do trade, né? Porque lucro a gente vai realizando aí, alguns vai realizando aos poucos, né? É ideal você ir colocando um pouquinho no bolso. Quem tiver, né, habilidade para entrar de novo no trade, vai entrando. E aí você vai ver, né? Quando tiver nessa região de cima, já não tá tão favorável assim para vendas, né? Então, para finalizar, né, aqui no Discord tem o nosso watchlist, né? Eu coloco algumas coisas lá de vez em quando pra gente ficar observando. E tinha um pessoal que tava de fora, né, de alguns trades, vendo o mercado caindo e tava doido para entrar. E eu tentei dar uma acalmada na galera, né? Eu deixei um recado aqui, quem quiser ir lá ler completo, né? Vou dar uma resumida. Que, cara, eu deixei alguns índices aqui, né? Do mundo todo, da Europa, do SPX, tem a da Alemanha ali, né? O outro é o 50 ações lá da Europa. Tem o Dow Jones. Todos eles estão entrando Tem uma cripto aqui também que eu coloquei, né? A ZEC. E a maioria aqui está entrando no modo always in short, né? Um modo sempre vendido, onde
O mercado fica direcional, né? Um lado só que começa a ganhar dinheiro. Só que não precisa se desesperar porque para entrar no trade, porque muitos deles aqui são no início do movimento, né? Olha, se o Dow Jones for testar o fundo, ainda tem muito para cair, né? O que você tem que fazer agora, né? Entrar lá no site, baixar a apostila que eu fiz, estudar os setups, né? Para se operar, estudar os setups de correção, né? Até o 9.2, 9.3 que eu uso também, dependendo do contexto, né? Quando está numa tendência forte, funciona bem. O PC de venda também funciona muito bem, PC de venda ou de compra. E, cara, é você estudar esses setups aí e esperar aparecer, cara, entendeu? O trade é isso, né? Você tem que ter paciência, tem que ter controle, né, comportamental e ir tentando, né? Antes de pegar esse trade aí no SPX, eu, eu fiz vários outros trades, né? Um eu tive lucro, o outro eu saí num prejuízo, o outro eu saí no 0 a 0, né? E aí eu consegui acertar esse trade aí que me dá um retorno, que tá me dando um retorno bem maior, né, em relação aos outros, né? E é o que vai me deixar mais positivo, né? São os trades que você carrega aí, te dá um retorno de 4 para 1, 3 para 1, 5 para 1. Só que esses trades eles são mais difíceis de acontecer, né? A probabilidade de ele acontecer são menores, né? Por isso que você tem que ter o controle de gerenciamento, né? Para você não ficar fazendo trades ruins, né? Esperando esse trade chegar, porque aí quando o trade chegar você não vai ter mais capital para operar, né? Então, é, quando chega o momento, né? Eu acho que esse momento é agora, e aí vai pintar bons trades, né? Aí o processo vai se repetir, né? O mercado vai fazer um clímax de baixa, e aí vai ter exagerada na queda, vai ficar sobrevendido, vai fazer uma correção mais demorada de novo, e aí vai demorar mais um tempo para você fazer um trade mais longo na venda, né? Como está acontecendo agora, e aí você tem que ter paciência para esperar, né? Um jogo de espera, né? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa o like, comenta alguma coisa, né? Fala que tá gostando. É bom, né, ter um feedback seus aí pra gente continuar fazendo, né? Deixa aí algum ativo que você quer que analise também. E é isso aí. Valeu.